Uma oração para aumentares a tua fé e para desenvolveres uma maior ligação com o mundo espiritual e com Deus. E tu vais ver que ao longo das orações tu vais perceber que realmente as orações fazem o céu se abrir. Eu estou um bocado rouco, mas isso não me impede de orar. Eu vou dar o meu melhor e eu vou orar na mesma, porque a batalha, ela não termina. E eu quero começar com um texto muito lindo de um texto que te vai trazer uma ajuda prática para tu poderes usá-lo. Mas antes disso nós vamos orar um Pai Nosso para fechar todos os canais que possam estar a drenar a nossa energia. Nós vamos orar um Pai Nosso para podermos entrar em comunhão com Deus e também para preparar os nossos corações e mente e nossas almas também e espírito. Vamos então orar. Pai nosso Jeová que estás nos céus, querido Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia, nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós vamos começar com o texto. E eu gostava de pesquisá-lo aqui, mas vou precisar de um momento. Enquanto isso, nós vamos passar para o exemplo de hoje e nós vamos estar a ler sobre Maria. Hoje nós vamos falar sobre Maria, a mãe de Jesus, e vai ser um capítulo muito interessante por Maria ser para muita gente uma personagem bíblica conhecida. E nós vamos então ler sobre Maria hoje. E provavelmente eu vou falar sobre o texto bíblico que tu podes usar no final. Eis a escrava de... a minha voz vai um pouco falhar ao longo desta oração, mas é normal. Eis a escrava de Jeová. Maria ficou espantada ao ver o visitante entrando em sua casa. Ele não estava procurando o pai ou a mãe dela. Estava ali para falar com ela. Maria tinha a certeza de que ele não era de Nazaré. Numa cidade pequena como a dela, os visitantes chamavam a atenção. Esse chamaria a atenção em qualquer lugar. Ele se dirigiu a Maria de um jeito bem diferente, dizendo: Bom dia, altamente favorecida, Jeová está contigo. Lucas 1, 26 a 28. É assim que a Bíblia nos apresenta Maria, filha de Eli, da cidade de Nazaré, na Galileia. Ela estava passando por um momento decisivo na sua vida. Era noiva do carpinteiro José, que não era um homem rico, mas um homem de fé. Assim parecia que tudo já estava planeado. Ele teria uma vida simples, apoiando seu marido José e criando filhos com ele. Mas de repente, Maria se viu diante desse visitante que lhe deu uma designação do Deus a quem ela adorava, uma responsabilidade que mudaria a sua vida. Muitos ficam surpresos de saber que a Bíblia não fala muito sobre Maria. Diz pouca coisa sobre sua formação, menos ainda sobre sua personalidade e absolutamente nada sobre sua aparência. Mas o que a palavra de Deus diz a seu respeito revela muito sobre o tipo de pessoa que ela era.
Para conhecermos Maria, precisamos olhar além das muitas ideias preconcebidas, que várias religiões divulgam a seu respeito. Então vamos desconsiderar suas inúmeras figuras retratadas em pintura, mármore ou gesso. Vamos desconsiderar também a teologia complexa e os dogmas que deram a essa mulher humilde os elevados títulos de Mãe de Deus e Rainha do Céu. Em vez disso, vamos nos concentrar no que a Bíblia realmente diz sobre ela. As Escrituras nos ajudam a ter uma compreensão inestimável da fé que essa mulher tinha e de como podemos imitar essa fé. A visita de um anjo. O visitante de Maria não era um simples homem, era o anjo Gabriel. Quando ele chamou Maria de altamente favorecida, ela ficou profundamente perturbada. Com suas palavras e se perguntou qual era o significado desse cumprimento incomum. Lucas 1:29. Altamente favorecida por quem? Maria não esperava ser considerada assim pelos homens. O anjo, porém, estava a falar do favor de Jeová Deus, algo que ela considerava importante. Mas ela não presumiu orgulhosamente que tinha o favor de Deus. Se nos esforçarmos para obter o favor de Deus, nunca presumindo de modo orgulhoso que já o temos, aprenderemos uma lição importante que a jovem Maria entendeu plenamente. Deus se opõe aos soberbos, mas ama e apoia os humildes. Tiago 4:6. Maria precisaria dessa humildade, pois o anjo lhe ofereceu. E eu sou o primeiro, por vezes, a não ser humilde. Eu muitas das vezes não sou humilde. E Deus, é verdade que Deus retira o apoio dele quando nós somos arrogantes. E que nós possamos incluir o texto de Tiago 4:6, a bênção do Tiago 4:6, a bênção do texto de Tiago 4:6 nesta oração, para que também nos ajude a nós sermos mais humildes. Maria precisaria dessa humildade, pois o anjo lhe ofereceu um privilégio praticamente inimaginável. Ele explicou que ela teria um filho que se tornaria o humano mais importante de todos. Gabriel disse: Jeová Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e não haverá fim do seu reino. Com certeza, Maria sabia da promessa que Deus tinha feito a Davi mais de 1000 anos antes, que um dos seus descendentes governaria para sempre. Assim, seu filho seria o Messias, que o povo de Deus estava esperando por séculos. Além disso, o anjo lhe disse que seu filho seria chamado Filho do Altíssimo. Como uma mulher poderia gerar o Filho de Deus? Na verdade, como Maria poderia até mesmo ter um filho se ainda não era casada com José? Ela perguntou francamente: como se há de dar isso, visto que não tenho relações com um homem? Note que Maria não teve vergonha de dizer que era virgem. Pelo contrário, ela prezava a sua castidade. Hoje muitos jovens não veem a hora de perder a virgindade e zombam dos que não fazem isso. O mundo com certeza mudou, mas Jeová não. Como nos dias de Maria, ele dá valor aos que se apegam às suas normas de moral. Hebreus 13:4. E bem, é verdade que quando nós estamos a crescer, todos os jovens, existe esta pressão tão presente para perder a virgindade. E isso leva-nos a pecar, como é óbvio. E nem sempre é fácil não pecar com tal pressão, porque, pelo menos no meu caso, aquele que fala dos seus pecados prospera, aquele que revela os seus pecados prospera, e quem os esconde, não.
E como este canal é sobre verdade, eu vou falar sobre o meu exemplo. E crescer, para mim, foi muito complicado, porque crescendo numa família, digamos, numa religião cristã, o pecado ele não vai vir para quem já peca, certo? Ou para quem não tem consciência do que está escrito na Bíblia. Ele vem mais facilmente contra quem nunca pecou, ou é puro de coração, é puro de ser, puro de mentalidade, de comportamento e limpo, certo? O pecado vai vir tentar quem é santo, quem é limpo. E a verdade é que uma forma de imoralidade, de pecado, é a imoralidade sexual. Imoralidade sexual pode ser, por exemplo, quando alguém se deita com uma prostituta, por exemplo, ou quem tem relações sexuais antes do casamento. E no meu caso, para ser totalmente honesto, eu já pequei dessas duas formas. E a verdade é que a razão para eu ter pecado também, nesses dois casos, foi precisamente essa pressão que vem com o facto de tu teres de perder a virgindade numa idade jovem. E a verdade é que no meu caso, eu senti que a maior pressão que me afetava, aliás, que exercia mais pressão em mim para pecar, era a parte de fazer 18 anos e de ser virgem ainda. E eu não sei porquê que essa idade era assim algo tão marcante, porque talvez porque ao fazer 18 anos um rapaz tornava-se adulto, ou por causa de ser, sei lá, por causa de filmes, se calhar, onde adolescentes todos já tinham passado para o próximo nível, vamos dizer assim, mas sim, a verdade é que eu passei por este exemplo, aliás, pelo que está aqui escrito, e a verdade nem foi bem a parte de alguém gozar ou etc. Eu sempre tive muita força mental para resistir às tentações e sempre não fui daquelas pessoas, nem sou daquelas pessoas que é fraca a nível comportamental, do género deixar que outros façam ela se desvalorizar, por exemplo. Eu sempre fui de mim conscientemente de pecar. E isso pode parecer um pouco estúpido, mas a verdade é que, de certa forma, nós sempre temos uma parte da culpa ao pecarmos, ao não conseguirmos resistir às tentações. E para mim foi uma mistura entre ser muito tímido e dificilmente ter conseguido
captar o interesse de raparigas, por exemplo, da minha escola ou na rua ao crescer, e também o facto de a religião também um pouco fazer com que o meu olhar não estivesse muito em outras raparigas, por exemplo, e tudo isso adicionado ao facto de fazer 18 anos e sim, existir aquela pressão cultural de ser virgem, etc. E, bem, eu pequei uma vez, pequei duas, pequei várias vezes em ambos desses pecados que eu referi anteriormente, e a verdade é que é de facto cometer imoralidade sexual. Mas daí eu estar a falar disto, porque eu não posso falar de Deus e esconder os meus pecados, não é? Eu não posso estar aqui a querer dar uma imagem de Deus se eu não falo verdade também sobre mim. É como se eu estivesse a ser falso, não é? Tipo, pela frente eu falo de Deus, mas por trás tu não sabes nada, não sabes que eu peco, por exemplo. Eu peco, ok? Eu peco, tem momentos que eu peco, tem momentos que eu passo muito tempo sem pecar, consigo mesmo me manter puro, e esse é mesmo o caminho quando tu és cristão, ou quando tu tentas ler a Bíblia, etc. Tu vais passar por altos e baixos. Essa é a jornada espiritual. Tu vais passar por altos e baixos, tu vais pecar, ok? Mas eu, por exemplo, sou a favor que mesmo um pecador fale da palavra de Deus e fale da história dele, fale do exemplo dele, do exemplo prático, porque falar a verdade liberta, ok? Falar a verdade tem realmente aquele impacto que Jesus disse, tem aquele efeito que Jesus disse, que era aquele que revela os seus pecados prospera, aquele que os esconde não prospera. Ou seja, de nada serve tu guardares os teus pecados para ti. Revela eles. São coisas que, ao tu falares sem medo, ao tu revelares, tu vais ficar livre, ok? E há uma parte na Bíblia que se refere aos dias do julgamento, o dia do julgamento, que diz que até os pensamentos internos das pessoas vão ser conhecidos, e as coisas que as pessoas fizeram, até os pensamentos vão ser pronunciados. Ou seja, com isto eu acho que tu deves entender que luz realmente é a verdade. Ou seja, no dia do julgamento, para que tu possas viver pela luz, viver pela vida, as coisas que tu fizeste, as coisas que tu pensaste de mal vão ter que ser expostas. Elas vão ter que ser expostas, elas vão ter que ser reveladas. E se até os teus pensamentos serão, lá na frente, o que te impede de tu falares ou expores os pecados que tu fazes? E isso ajudou-me a pensar dessa forma, a eu não ter medo, quando Jesus me disse: expõe os teus pecados para prosperares. Eu comecei a falar das coisas que eu tinha feito, que aos olhos de Deus são pecados. Aos olhos humanos nós até conseguimos desviar a nossa atenção,
Nós conseguimos, por exemplo, esquecer certas coisas. Nós tentamos ignorar até o que está escrito na Bíblia e viver com os pecados. Mas sabe bem sabe bem tu te espetares a ti essa faca de seres tu a morrer pela tua própria espada, morrer com a tua própria espada, não deixares que outros te matem. É bom quando tu expões, tu perdes vergonha. É bom quando tu fazes isso, quando tu tomas a iniciativa de expor, de te libertar. E tu podes começar com a tua família, por exemplo. Tu podes falar com a tua família, ela vai compreender. Se tu tens pessoas que falam que são próximas de Deus, também podes falar com elas. Agora, não falas, quando Jesus disse expor, não é expor tipo com pessoas que tu sabes que vão falar. É expor diante da luz, diante do amor. E este canal, ele não carregaria o nome de Deus se não fosse para falar a verdade, para expor a verdade, para que Deus, através da verdade, possa agir. E eu poderia muito bem não falar dessas coisas, porque falar, não é? Mas ao mesmo tempo eu não me sentiria confortável ao estar a orar por ti e que tu achasses que eu sou alguém de santo ou alguém perfeito, quando isso não é verdade. E tu vais também, e eu espero que tu possas também te libertar dos teus pecados, te libertar das coisas que estão aí estão aí no teu ser, estão escondidas, mas tu deves revelá-las, tu deves falar sobre elas, seja as coisas mais vergonhosas que forem. Não se trata de competição aqui. Não se trata de, se eu falar, aquele vai falar, aquela vai falar. Aquelas pessoas vão até, se for preciso, quem tem mesmo de falar sobre ti, até pode inventar um assunto para o fazer. Agora, se essas pessoas, por mais que falem, elas não são Deus. Elas não são elas que vão fazer o dia do julgamento. Elas já podem estar aí a tirar senhas, à espera de poderem depois se sentar. Essas pessoas, se for preciso, no dia do julgamento, elas até vão apanhar, elas até vão acordar uma hora mais cedo e achando que vai haver tipo um lugar onde elas vão poder se sentar e ver se realmente aquilo que elas ouviram sobre as outras é mesmo verdade, etc. Eu juro-te, há pessoas que já que todos os dias elas tentam adiantar o dia do julgamento, mas em vão. O julgamento não vai vir por uma boca humana, por alguém que fala. O julgamento virá da parte de Deus. Ou seja, é muito melhor tu já te julgares a ti mesma, antes desse dia, porque ao fazê-lo, Deus vai anotar sinceridade. Deus vai ver, ok, ele expôs pecados, ele falou a verdade. E Deus se alegra dos justos. Deus se alegra daqueles que são pela justiça. Deus se alegra daqueles que são retos. E tu só podes ser reto ao expor os teus pecados, ao tu seres verdadeiro, autêntico. E se isso fosse fácil, bem, o mundo não era como é. O mundo é como é porque as pessoas mentem, as pessoas escondem, as pessoas traem, as pessoas difamam, as pessoas falam pelas costas, as pessoas são covardes. E é por isso que o mundo é o lugar que é.
porque não têm bolas suficientes para falar sobre os pecados delas. Se as pessoas, antes de falarem mal da vida das outras pessoas, falassem mal da delas, se elas pudessem expor, o que elas têm dentro delas cá fora, em primeiro, para depois e o teu coração vai mudar. Tu vais sentir que o teu coração muda quando tu fazes. Alguém que expõe os seus pecados, dificilmente ela vai falar mal dos outros, porque é uma mudança que acontece no coração dela. Há uma mudança que acontece no coração dela. Algo muda no teu coração. Algo realmente muda quando tu expões os teus pecados, as coisas que tu fazes que são vergonhosas. Há mesmo liberdade nisso. Há mesmo. E quase que isso vira um combustível, porque quando tu expões verdade, tu dás ao mundo verdade, e o mundo te dá em troca verdade, e tu vais começar a viver momentos de mais verdade. Tu vais ver a tua realidade mudar, mas tu tens que mudá-la tu primeiro. Faz o exercício, um testemunho, escreve um artigo, publica algo a falar sobre algo que tu fizeste e o testemunho, e como Deus está a mudar a tua vida desde então. Expõe algo, realmente, faz o teste, realmente tenta, expõe algo e depois vê como a tua realidade muda, porque tu deste verdade. Existe o princípio do espelho, daquilo que tu dás, tu recebes, certo? E aquilo que tu dás volta para ti. Aquilo que tu queres que os outros te façam, faz tu a eles em primeiro. Jesus o disse também. Jesus disse essas duas coisas: expõe os teus pecados, e aquilo que tu queres que os outros te façam, faz tu a eles. Quando tu fazes quando tu expões os teus pecados, quando tu falas a verdade, és verdadeiro para com o mundo lá fora, e fazes isso em primeiro, tomas a iniciativa, o mundo lá fora, ele vai começar a ser mais verdadeiro contigo. Tu vais ver pessoas a começarem a reparar em ti, a serem mais respeituosas para contigo. Tu vais ver pessoas a começarem a te escutar quando tu falas. Realmente, isso vai acontecer, porque tu vais ganhar em valor. Tu vais começar a ser valorizado. Vais começar a ser valorizada. E a nossa mente, ela acredita que é o contrário. Ela acredita, vais falar, vais ser envergonhado, as pessoas vão saber mais coisas, vão falar. Mas o problema delas, em primeiro lugar, elas é que vão plantar essas sementes no campo delas. E se elas falam mal dos outros, acredita o que é que vai acontecer segundo Jesus? Elas estão a fazer aos outros aquilo que elas querem que lhes seja feito a elas. Elas vão plantar isso e elas vão colher a mesma coisa. Mas isso deixa de ser o nosso problema, porque quando tu vibras, quando tu falas a verdade, tu começas a vibrar numa dimensão de verdade. É como se tu subisses de 20 andares num prédio, e nesses 20 andares acima, bem, os condomínios, os apartamentos, eles são mais caros, as pessoas que estão lá são pessoas com mais educação escolar e mais estudos, mais cultas, e porque têm altos salários, e quando tu elevas, quando tu passas para esses 20 andares acima, tu já não vais estar rodeado das mesmas pessoas,
E pode ser por isso que a tua mente te diga, ou que te tente travar, para que tu permaneças onde estás, com as pessoas que tu tens à tua volta. Mas tu só estás nesse lugar porque existe vibração de mentira, ou calúnias, ou falsidade, ou traição, ou falar mal pelas costas, ou alguém, ou pessoas que não são dignas de confiança. Tu dizes uma coisa, elas depois falam. E a tua chave de saída desse lugar, de estar à volta dessas pessoas, é expor os teus pecados. E pode parecer contraditório, é do tipo: espera, eu já vivo a minha vida tranquila, ninguém sabe de nada, e estas pessoas já falam assim de certas coisas. Se eu agora expor isso tudo, bem, então aí é que já foste. Mas é precisamente o que vai matar essas pessoas. E eu estou a dizer isto de forma num sentido figurativo, num sentido figurado, perdão, uma forma figurativa, num sentido figurado, porque essas pessoas vão. Porque é que eu digo que essas pessoas vão morrer? Elas não vão morrer, literalmente. A luz que tu vais, a luz que vai sair da verdade que tu vais revelar, vai exterminá-las. Vai exterminar os demónios que estão a atormentá-las e a usá-las. As influências que estão a manipulá-las. A verdade, a luz da verdade e da justiça, e também da validação que tu vais estar a dar ao que Jesus falou. Ao tu expor os teus pecados, tu vais dizer: sim, Jesus, tu estás certo. Sim, Jesus, aquilo que tu falaste serviu para alguma coisa. Aqui está, se confirma. Anos mais tarde se confirma. E isso vai estar a dar também validação à Bíblia, à Palavra de Deus. Vai estar a dizer: sim, Deus, porque o exemplo de Jesus, pelo que Jesus disse, se confirma. Também tudo o que tu dizes, pois o exemplo de Jesus se inclui na tua palavra, tudo o que tu também dizes também se valida. E aí a Palavra de Deus vai ter valor, porque tu vais estar a exercê-la por esse teu pequeno ato, por essa tua pequena ação. E tu vais o teu coração vai mudar. Tu vais passar por esses 20 andares acima. Tu vais começar a vibrar à volta da verdade, não mais à volta da mentira, à volta da verdade. E é lá onde tu pertences. Essas pessoas sabem que é lá o teu lugar. É por isso que elas tentam. Porque é que as pessoas só contam historinhas, tentam com que tu percas a tua energia, a tua moral, o teu estado de espírito? Porque é que elas fazem de tudo? Porque é que o inimigo as usa para elas fazerem de tudo? Porque elas sabem que a cor que está dentro de ti é a cor que está nesses 20 andares acima. A luz que está dentro de ti é a luz que está nesses 20 andares acima. Porque é lá onde tu pertences. É na verdade, com pessoas que vibram verdade, com quem Deus está e quem Deus apoia, porque Deus é a favor dos justos. E tu só vais passar por lá ao tu expores os teus pecados. E faz o exercício por ti. E eu prefiro, mais uma vez, ser um pecador que fala de Deus e fala também de forma prática de Deus e de forma real e autêntica, porque esta é literalmente a jornada. E eu vivo a jornada dia e noite.
Eu sou pela jornada em direção à luz e à verdade. Mas é uma jornada. É real isto. É mesmo real. É mesmo real. Eu estou a tirar tempo aqui numa quinta-feira para orar por várias pessoas que não sei se vão ver este vídeo, mas certamente vão. E essa é a jornada. Eu não estou aqui, por exemplo, eu só tenho um encontro marcado com Deus às terças e quintas, só às 5 da tarde, então até lá nem me vou importar, eu estou constantemente em jornada, todos os dias, a cada instante. E isso é viver pela palavra. É no mundo real tu fazeres uso da palavra. E é por isso que talvez Deus me tenha abençoado e me tenha vindo a abençoar com tanta sabedoria e tantos exemplos práticos para eu colocá-los nas orações. E eu agradeço mesmo, porque eu tenho o sentimento de estar a ajudar as outras pessoas e sou mesmo grato por isso. E que Deus nos abençoe, a ti também, que Deus possa... e é mesmo verdade, Deus capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Ou seja, Deus pode escolher alguém que está a 0 ou abaixo de 0 e o capacitar a tal ponto dele ser capacitado para levar a palavra a outras pessoas, para levantar outras pessoas também. E no final de tudo, eu não sou nada. Eu não sou nada, nem sou ninguém. Porque se eu me meto diante do que Deus tem para ti, para te dar, bem, eu vou estar a estragar a tua fé e de certa forma a te dar uma má direção. Eu tenho que dar aquilo que Deus me entrega, eu tenho que dá-lo para ti de forma pura, sem me colocar muito no meio. A verdade é que eu às vezes gosto de falar de mim, mas eu também gosto de falar de Deus também para as pessoas, e é um trabalho que eu ainda tenho que fazer. Mas sim, eu devo falar apenas de Deus para ti, de forma pura, e assim, dessa forma tu vais receber Deus de forma pura e tu vais conhecer a Deus. E Deus, lá está, e Deus está-me a capacitar para o fazer. É uma jornada, e eu peço, também vou incluir nesta oração esses pequenos ajustes para que Deus possa também fazer com que tu recebas Deus de forma pura, sem que eu me coloque muito no meio. E é isso. E mais uma vez, como eu estava a querer dizer antes, é que eu prefiro ver e ser também um pecador que fala de Deus e talvez nem falar tão bem às vezes sobre a palavra ou etc. Sobre a palavra de Deus, perdão, mas por esforços de falar de Deus, sabendo que eu sou um pecador, do que eu esconder que sou um pecador, dar a imagem que eu sou alguém santo ou perfeito e só aí de falar de Deus. Porque eu vou estar a fazer o possível, Deus vai fazer o impossível. Deus, se quiser, Deus pode converter cada palavra que eu digo num entendimento que tu vais receber, de certa forma a que essa palavra que eu disse te vai servir. Deus faça essa palavra te servir na vida. E Deus vai entrar então na tua vida por meio dessas palavras
que Deus traduziu para tu as receberes dessa forma e nesse sentido. E eu talvez as tenha dito apenas de uma outra forma. Mas aí está o possível que eu fiz e o impossível que Deus pode abençoar as minhas palavras. O impossível que Deus pode abençoar as minhas orações, as intenções. E Deus vai, de certa forma, fazer com que tu recebas a Ele na tua vida. E apenas o que eu fiz foi falar dele, falar da palavra dele. E é esse o ponto, porque se tu tiveres que esperar até seres perfeito para só aí falares de Deus, então nunca ninguém, senão Jesus, teria começado a falar da Bíblia. Porque não houve ninguém perfeito desde que Adão e Eva pecaram, senão Jesus aqui na Terra. Então Jesus teria sido a única pessoa ainda hoje que seria apenas autorizada a falar de Deus. Mas tu não precisas ser perfeito para começares a falar de Deus. Tu podes ser imperfeito e falar de Deus. De certa forma, tu nunca vais passar a ser perfeito ou perfeita. Não até que o final de todas as profecias que têm ainda de se vir a cumprir chegue. Ou seja, até lá tens duas escolhas. Ou não falas de Deus por não seres perfeito, e ao mesmo tempo, ao não estares a falar de Deus, ao não estares a falar de Deus, não estás a dar luz ao mundo, não estás a levar Deus ao mundo, às pessoas, a resgatar pessoas para Deus, e de certa forma vais estar a participar na destruição do mundo. Ou de certa forma, tu vais aceitar o facto que és imperfeito, imperfeita, mas tirar o melhor disso, fazer o melhor disso, falar de Deus na mesma, falar de Deus de mil e uma maneiras. Não há uma forma standard de falar de Deus. Para isso acontecer, Deus teria de ser algo muito monodirecional, numa só dimensão. Mas isso não é verdade. Deus teria de ser então uma só coisa, uma só expressão. Mas nós sabemos que Deus tem múltiplas expressões, múltiplas qualidades, múltiplos pontos fortes, múltiplas habilidades, múltiplos poderes. Então Deus é a expressão em várias direções, em várias formas, em várias maneiras. Então não existe uma só forma de expressar Deus, de falar de Deus. Existe mil e uma formas. Por isso que tu vais ver pessoas a cantar sobre Deus. Por isso que tu vais ver pessoas a orar a Deus. É por isso que tu vais ver pessoas a ler textos bíblicos sobre Deus. Faz a tua parte, conforme seja algo simples e que vibre contigo. Pode ser algo mais ousado, pode ser algo mais simples e discreto, mas fala de Deus. Não te é exigido que tu sejas o melhor a falar de Deus, nem a melhor a falar de Deus. Eu só te estou a incentivar e a inspirar, também a motivar para tu falares de Deus de forma autêntica. Numa conversa com amigos, às vezes, lê um texto bíblico. Se forem realmente amigos, eles vão ficar para ouvir, eles vão partilhar as experiências deles, eles vão falar das tias e tios que têm, que sempre estão a ir a falar de Deus também. E também, a palavra de Deus sendo também conhecida como o espelho, vai fazer com que tu possas
realmente verificar se esses amigos são verdadeiros ou não. Se eles gozarem, se disserem se eles nem quiserem ouvir, se acharem chato, bem, tu já sabes que eles não são a favor de Deus. E o que é que tu estás a perder o teu tempo com pessoas assim? Não percas tempo. Cada segundo está a contar. Cada segundo conta. Por isso fala de Deus. Se tu não queres falar de Deus, encontra músicas que falem de Deus, cânticos que falem sobre a palavra de Deus e apenas partilha músicas que falem de Deus. Se calhar essa pequena semente ela vai inspirar outras pessoas. Uma outra pessoa vai ver o nome de Jesus escrito numa música e vai se calhar se recordar, ou aquele pequeno momento ela vai parar tudo o que está a fazer e vai pesquisar sobre Jesus. Ela vai ver um filme sobre Jesus. Ela vai ler um livro da Bíblia que ela já sabia onde podia encontrar Jesus. Nós devemos ajudar-nos uns aos outros a nos relembrarmos de Jesus e de Deus e da Bíblia, ok? E é o que nós estamos a fazer aqui juntos. Nós estamos a desenvolver a nossa fé e este é o exemplo de Maria. E nós vamos ler então. E isto vem mesmo a calhar e é incrível as sincronicidades que têm vindo a acontecer na minha vida, porque eu realmente vejo que Deus é perfeito, mesmo diante de toda a imperfeição que existe. Que quando Deus quer agir, Ele o faz de forma perfeita, no seu tempo, à sua maneira. Repara na próxima frase que eu tenho que ler, que estava aqui no livro. Eu não sabia o que estava escrito aqui, mas repara, depois de eu ter falado do meu testemunho, de falar de imperfeição e de falar de servir a Deus, repara na frase que eu tenho para ler aqui. A próxima frase que está aqui neste texto que eu estou a ler a ti sobre Maria. Está escrito, a primeira frase, e se eu tivesse câmara, eu teria-te mostrado aqui como está, mas está realmente isto, podes acreditar em mim. A próxima frase é: embora servisse a Deus fielmente, Maria era imperfeita. É incrível! Eu não sabia que estava aqui esta frase para ler. Eu tinha baixado o meu livro e eu tinha falado apenas de coração para ti sobre o meu exemplo e o facto de ser imperfeito, na mesma procurar falar de Deus e dessa forma servir a Deus. E esta frase que está aqui é mesmo uma validação, é mesmo para dizer o que está aqui escrito neste livro. Tu também estás aí a falar de coração, ou seja, verdade num lugar, verdade noutro. E eu acredito que tu também vais falar a verdade e Deus vai também te usar para tu falares dele. Eu acredito sinceramente. E então, nós vamos continuar a ler. Então, como ela poderia gerar um descendente perfeito, o Filho de Deus? Gabriela explicou: Espírito Santo virá sobre ti e poder do Altíssimo te encobrirá. Por esta razão, também o nascido será chamado Santo, Filho de Deus. Santo significa limpo, puro, sagrado. Normalmente os humanos passam a seus filhos sua condição impura e pecaminosa. Mas neste caso, Jeová faria um milagre sem igual. Ele transferiria a vida de seu filho do céu para o ventre de Maria e depois usaria sua força ativa, ao Espírito Santo, para a encobrir
protegendo a criança de qualquer mancha do pecado. Será que Maria acreditou na promessa do anjo? Qual foi a sua reação? A reação de Maria. Os céticos, incluindo alguns teólogos da cristandade, acham difícil acreditar que uma virgem pudesse dar à luz. Apesar de toda a sua instrução, eles não conseguem entender uma verdade simples. Como disse Gabriel, para Deus, é primavera. Para Deus, nenhuma declaração será uma impossibilidade. Maria acreditou nas palavras de Gabriel, pois ela era uma jovem de muita fé. Mas essa fé não era credulidade. Como qualquer pessoa de bom senso, Maria precisava de evidências nas quais pudesse basear sua verdade. O anjo Gabriel estava preparado para acrescentar evidências ao conhecimento que ela já tinha. Ele lhe falou sobre sua parente idosa, Elizabeth, que já por muito tempo era conhecida como uma mulher estéril. Deus tinha milagrosamente feito com que ela engravidasse. O que Maria faria então? Ela tinha à sua frente uma designação e a evidência de que Deus faria tudo o que Gabriel havia falado. Mas não devemos pensar que esse privilégio não resultaria em temores e dificuldades. Por um lado, ela tinha de pensar no seu noivado com José. Será que ele se casaria com ela quando soubesse de sua gravidez? Por outro lado, pode ser que a própria designação tenha parecido uma responsabilidade amedrontadora. Ela carregaria a vida da mais valiosa de todas as criaturas de Deus, seu próprio filho amado. Teria de cuidar dele enquanto ele fosse uma criança indefesa e protegê-lo num mundo perverso. Sem dúvida, uma responsabilidade e tanto. A Bíblia mostra que até mesmo homens fortes e fiéis às vezes hesitaram em aceitar designações desafiadoras da parte de Deus. Moisés argumentou que não era fluente o bastante para agir como porta-voz de Deus. Jeremias alegou que era apenas rapaz, jovem demais para assumir a tarefa que Deus tinha lhe designado. E Jonas fugiu de sua designação. Que dizer de Maria? Ok, espera aí. Exato. Aqui homens todos. Eu não vou começar aqui um outro tópico, mas nós vemos aqui 1, 2, 3, 4 homens que foram covardes ao início. Nós vemos aqui 4 homens que tinham medo, receio e de falar de Deus, ok? E nós vamos ver então como Maria aceitou a tarefa. E está escrito: suas palavras humildes e obedientes servem de exemplo para todas as pessoas de fé. Ela disse a Gabriel: eis a escrava de Jeová, ocorra comigo segundo a tua declaração. Já está. Feito. Eis a escrava de Jeová, ocorra comigo segundo a tua declaração. Bom. Está feito. Do tipo, vamos a isso. Uma escrava era um dos servos mais humildes. Sua vida estava inteiramente nas mãos do seu amo. Era assim que Maria se sentia com relação ao seu amo, Jeová. Ela sabia que estava segura nas mãos dele, que ele é leal com os que lhe são leais e que a abençoaria à medida que fizesse o seu melhor, para cumprir essa designação desafiadora. Às vezes Deus nos pede para fazer algo que talvez achemos difícil, até mesmo impossível, mas em sua palavra Ele nos dá muitos
motivos para confiarmos nele e nos colocarmos em suas mãos, assim como Maria fez. Será que faremos isso? Se fizermos, ele nos recompensará, dando-nos motivos para desenvolver uma fé ainda mais forte nele. Visita a Elizabeth. As palavras de Gabriel sobre Elizabeth foram muito significativas para Maria. Que mulher no mundo poderia entender melhor a sua situação? Maria partiu rapidamente para a região montanhosa de Judá, uma viagem de talvez 3 ou 4 dias. Assim que entrou na casa de Elizabeth e Zacarias, o sacerdote, Jeová lhe deu mais evidências sólidas para fortalecer sua fé. Elizabeth ouviu o cumprimento de Maria e imediatamente sentiu o bebê em sua barriga pular de alegria. Ela ficou cheia do Espírito Santo e Ela ficou cheia do Espírito Santo e chamou Maria de mãe de meu Senhor. Deus tinha revelado a Elizabeth que o filho de Maria se tornaria seu Senhor, o Messias. Além disso, ela foi inspirada a elogiar Maria por sua obediência, fiel, dizendo: Feliz também é aquela que acreditou. De fato, tudo o que Jeová tinha prometido a Maria, ia-se cumprir. Depois disso, Maria falou e suas palavras foram cuidadosamente preservadas na palavra de Deus. No registro bíblico, esse é o trecho onde ela mais se expressou, e suas palavras revelam muito a seu respeito. Mostram seu grande apreço ao louvar a Jeová por abençoá-la com o privilégio de ser a mãe do Messias. Mostram a profundidade de sua fé ao falar de Jeová como alguém que rebaixa os soberbos e os poderosos e ajuda os humildes e os pobres que procuram servi-lo. Também dão uma ideia do conhecimento que ela tinha. Segundo certa estimativa, ela fez mais de 20 referências às escrituras hebraicas. Fica claro que Maria meditava profundamente na palavra de Deus. Ainda assim, ela continuou humilde, preferindo falar com base nas escrituras em vez de falar de sua própria iniciativa. O filho que já crescia em seu ventre teria a mesma atitude um dia. O que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou. Eu vou dizer, aquilo que eu ensino não me pertence. Não é meu, mas pertence àquele que me capacitou. É bom nos perguntar, será que mostro o mesmo respeito e reverência pela palavra de Deus? Ou prefiro minhas próprias ideias e ensinamentos? E aqui é verdade que por vezes eu falo e partilho minhas ideias próprias e ensinamentos, porque este canal é um canal como um grupo de estudo. Como eu já disse, eu não estou a tentar ser um pastor, mas eu estou a ser na mesma uma ovelha, como tu e eu e qualquer pessoa que existe, porque só há um pastor. Está escrito em Salmos 23, o Senhor é o meu pastor. As ovelhas são ovelhas. Ou seja, eu de nada me servia aqui eu achar que sou um pastor a ponto de guiar pessoas, porque eu posso estar cego, eu posso ter um argueiro no meu olho, eu posso guiar as pessoas de forma errada, eu posso dar mau testemunho, e não é isso que eu quero fazer. É por isso que eu não me afirmo como nenhum tipo de líder religioso, nem um pastor, porque eu apenas sou um estudante. Eu sou alguém que gosta da palavra de Deus, eu sou alguém autêntico, e eu não gosto de ser aquilo que eu não estou, que eu não sou, ok? Ou dar uma imagem, e nem tão pouco me definiria ainda, sequer algum dia,
porque a jornada é contínua. A jornada não é uma jornada de destino. Só é destino se alguém te informar mal. Se alguém te informar mal. Porque se alguém te afirma que tu vais ter um destino nesta tua jornada espiritual, então essa pessoa não quer o teu bem. Essa pessoa não está a ser verdadeira para contigo. Porque isto é uma jornada. Só termina ou quando tu morres, ou quando a última profecia se cumprir. Não há um lugar onde tu chegas e estacionas. O momento que tu fazes isso, bem é o momento que tu te pões à mercê do recuar espiritual. O chamado recuar espiritual. É como se tu estivesses numa subida com um carro e não tens travões. Tu só podes acelerar. Se tu paras, tu não tens como parar. Só podes parar cá em baixo. E esse é o recuar espiritual que acontece quando tu avanças e depois pecas. Ou avanças e paras. Não podes. Não existe ponto de chegada. Não existe. Não existe ponto de chegada. E não existe ponto de chegada porque se houvesse, as pessoas iriam estar lá todas. Mas não existe. E uma organização, uma religião que te ensina ao fazeres isto já chega, é errado. Ou senta-te aqui e já está feito. Não. Faz a experiência por ti. Faz uma oração e vê se a tua vida muda drasticamente. Ou se ela mudar drasticamente, bem, envia essa oração para mim. A verdade é que mesmo Jesus disse: persiste, continua a bater, continua a pedir, persevera em pedir. Jesus orava por horas. E a verdade é que mesmo Jesus, podendo apenas orar uma pequena oração, poderia ter tanto efeito. Quanto mais nós não temos que orar, quanto mais nós não devemos orar sem cessar. Está escrito na Bíblia: ora sem cessar. É a mesma coisa. Continua com o pé no acelerador até quando? Até sempre. Porque estás numa subida sem travões. É sempre a subir. Até que Deus pegue no carro com as mãos e a partir daí é com Ele. A partir daí é com Deus. Ou Deus do nada fazer a estrada ficar plana. A subida a ser estrada plana. Deus pode fazê-lo. Deus pode dizer: ok, já chega, tu já sofreste que chega. A partir daqui é bênção e bênção, só bênção. Eu vou proteger tudo, absolutamente tudo na tua vida. E a partir daqui é bênção. Ou a partir daqui é comigo. Quando chegar a esse ponto, aí sim, entrega para Deus. Deixa o oleiro trabalhar no barro. Ok? Mas até lá, até ganhares o favor dele, até ganhares a bênção dele, não pares. E evita pecar. Mas se pecares, volta a subir. Deus já perdoou. Logo desde o momento que tu pecaste, Deus colocou as tuas transgressões como o nascente está do poente. Ou seja, Ele colocou-as nos cantos do mundo, em direções opostas.
Não acredites que essas manchas ainda estão aí contigo, só porque tu pecaste. E mais, está escrito na Bíblia, as coisas presentes já são passadas. Ou seja, se tu pecas no presente, isso já é passado. Agora, isto não é um convite para tu saíres aí a pecar a torto e a direito, achando que está certo. Isso só quer dizer que na tua rotina, na tua caminhada espiritual, na tua jornada, tu vais pecar. E um pequeno deixar ir do acelerador não tem que fazer com que tu só pares cá em baixo. Ok? Tu podes te relembrar do que a Bíblia disse e ver, ok, mas Deus perdoou-me. Então, outra vez, pé no acelerador, perdeste uns quilómetros, mas não tem mal. Perdeste uns metros, não tem mal. Carregaste logo outra vez no acelerador, não perdeste quase distância nenhuma, continua a subir. Ora após pecares. Ora após pecares, não é porque tu pecaste que Deus não vai ouvir a tua oração. Oh, ouvinte de oração, a ti virão todo tipo de pessoas, ou pessoas de todas as nações, de todos os tipos, ou está escrito assim. E os pecadores estão incluídos nesse texto. E quando tu oras sem falsidade, quando tu oras de forma justa, de forma correta, não é correta usando as boas palavras, é correta no sentido de falar a verdade, de abrires o teu coração com Deus, a exprimires verdadeiramente o que vai no teu ser. E sem seres falso, não vais dizer, ai Deus, eu arrependo-me tanto, só da boca para fora. Se no teu coração estás do tipo, eu já fiz isso uma vez e não sei o quê, ainda estou aqui, as coisas ainda estão bem, só estou a dizer esta oração do tipo, só para orar, só porque me disseram, só porque ouvi num canal de orações. Não! Se for isso a tua verdade, então diz, Deus, atualmente como eu me sinto por ter pecado, eu meio que ainda não te consigo dizer totalmente perdoa-me de forma sincera. No entanto, eu pequei, já pequei da mesma forma noutra altura e não há nada que está a vir de mal na minha vida. E a partir daí se calhar vais desenrolar algo. A partir daí tu vais depois dizer, mas Deus, eu também meio que sei que isto pode ser errado e por isso, na mesma, mesmo que eu não diga de todo o meu coração desculpa-me se eu fiz aquela pessoa pecar também comigo. Perdoa-me se eu também fiz se eu também pequei. Perdoa-me disto, perdoa-me daquilo e eu só por vezes gosto de fazer isto porque, sei lá, e tu vais falar, ao tu ser sincero, mesmo que tu digas algo que a teu ver pode ser algo que Deus até vai ignorar, ou que tu possas estar do género a ser arrogante, é bem melhor tu abrires o teu coração em verdade e falar se calhar não tão bem para Deus, porque Deus vai te compreender, mas Deus vai perceber que tu estás a falar a verdade. Deus vai realmente dizer, sim, Ele está a falar de coisas que Ele realmente faz. Uau, tipo, é bom, isto é um bom começo. É bom Ele estar-me a falar destas coisas assim que são verdadeiras. Daqui podemos também falar de outras. E Deus é o teu Pai Celestial. Deus, Ele vai realmente apreciar isso muito mais do que Ele vai apreciar aquela pessoa que é tipo dramática com as suas orações, que é tipo, ai Deus, perdoa-me porque eu pequei tanto e não sei o quê.
e ora e ora e ora e ajoelha-se e faz uma oração superficial, quase que teatral, que é do tipo, só por causa de no exterior, ou ser vista, ou parecer que no coração ela podia estar a dizer, eu estava melhor em casa a ver televisão, ou o coração dela pode estar a dizer, e já viste aquelas pessoas ali que pecam e não vêm orar, não é? Mas isso é uma oração feita com falsidade. Algumas pessoas estão aí a rir-se. Um dos dons do Espírito Santo é a alegria. Eu acredito que dentro da alegria está incluído o humor. Por isso que eu às vezes gosto de brincar e, de certa forma, fazer algo mais leve, mais simples, mais real também, não é? E algo menos formatado, ou algo com muita encenação, porque isso para mim é orquestrado. É algo teatral também, como estamos aqui a dizer, é algo falso. Eu prefiro dizer, olha, é assim como eu estou a falar, é assim tipo que eu tenho esta ligação com Deus, também às vezes rio-me com Deus, falo coisas assim bem mesmo, bem top com Deus, e eu sinto que o meu coração fica alegre também às vezes, como se Deus estivesse a rir-se comigo, às vezes certas coisas que eu penso ou que imagino, e incluo Deus nelas também. Tipo, uma coisa que eu vejo quando estou a andar na rua e tipo, imagino outra nada a ver, mas faz-me muito rir, e tipo, comento com Deus. É tipo eu comentar com Deus sobre a criação dele, e isso é de certa forma uma ligação que tu crias com o tempo, e também crias ao não deixares de ser quem és, ao não achares que Deus é um ser que claro que sim, merece respeito e louvor e submissão, mas na mesma também Deus também aprecia quando tu és verdadeiro, também como tu és. Afinal de tudo, Ele criou-te com as qualidades que tu tens por uma razão. É porque Ele acreditou que tu eras capaz de impressionar, ok? Não as escondas, principalmente dele, ok? Ele vai realmente validar o que Ele criou e vai rir-se contigo, e depois vai dizer, caramba, este aqui realmente eu tinha razão. Este humor dele, ele realmente impressiona, e vai-se rir, vai apreciar que tu estejas vivo e que tu possas também lhe dar esses momentos também, ok? Nem tudo é sobre preto e branco, seguir regras, senão és castigado por Deus. Não. E é incrível como tu podes não só ler sobre Deus, como Deus foi no passado, e como Deus diz como Deus se apresenta a ti, mas também como tu na vida real, no teu dia a dia, em cada instante tu podes também sentir Deus, ter essa conexão com Deus e falar abertamente com Deus. E é por isso que eu te digo, a oração abre os céus. Eu estou a fazer orações já há mais de um ano, e só agora é que eu vejo realmente que a minha ligação com Deus está mais forte, mais sólida, mais pura, mais clara, e os céus estão mais abertos, estão mais definidos. Como é que eu ia dizer? A conexão com Deus está mais estável. É realmente algo muito lindo, e é algo que eu te aconselho a tu procurares. E podes fazer isso
ao seres verdadeiro. Ao seres verdadeira, ok? E nós lemos aqui que Maria certamente mostrou a atitude correta. Maria ficou cerca de 3 meses com Elizabeth, sem dúvida, recebendo e dando muito encorajamento. O relato animador da Bíblia sobre essa visita nos lembra da bênção que a amizade pode ser. Se procurarmos ter amigos que realmente amam o nosso Deus Jeová, com certeza vamos crescer em sentido espiritual e nos achegar mais a Ele. Mas por fim, chegou a hora de Maria voltar para casa. O que Jeová diria quando soubesse da sua situação? Maria e José. Provavelmente Maria não esperou que sua gravidez se tornasse evidente. Sem dúvida, ela precisava falar com José. Antes disso, ela deve ter-se perguntado como esse homem decente, que temia a Deus, reagiria ao que ela ia dizer. Mesmo assim, Maria lhe contou tudo o que tinha acontecido. Como você pode imaginar, José ficou muito perturbado. Ele queria acreditar nessa jovem de quem gostava tanto, mas parecia que ela tinha sido infiel a ele. A Bíblia não diz o que passou pela mente de José, mas diz que ele decidiu se divorciar dela, porque na época os noivos eram vistos como casados. No entanto, ele não quis que ela fosse publicamente envergonhada, nem que seu caso se tornasse um escândalo. Por isso preferiu se divorciar em segredo. Deve ter sido muito difícil para Maria ver esse homem bondoso sofrer por causa dessa situação sem igual, mas ela não ficou ressentida por José não ter acreditado nela. Jeová bondosamente ajudou José a tomar a melhor decisão. Num sonho, o anjo de Deus lhe disse que a gravidez de Maria era mesmo um milagre. Que alívio isso deve ter sido! Jeová fez então o que Maria tinha feito desde o início. Agiu em harmonia com a orientação de Jeová, casou-se com ela e se preparou para assumir a responsabilidade, sem igual, de cuidar do filho de José. Os casados e os que pensam em se casar devem aprender algo desse jovem casal que viveu uns 2000 anos atrás. Ao ver sua jovem esposa cumprir os deveres e as necessidades de mãe, José com certeza ficou contente por ter sido orientado pelo anjo de Jeová. Ele deve ter visto a importância de confiar em Jeová ao tomar decisões de peso. Sem dúvida, ele continuou sendo consciencioso e amoroso ao tomar decisões como chefe de família. Por outro lado, o que podemos concluir da disposição de Maria de ainda se casar com José? Embora de início ele talvez tenha achado a história dela difícil de entender, ela esperou ele decidir o que fazer, pois ele seria o chefe da família. Sem dúvida, ela aprendeu a importância de ser paciente e isso é uma boa lição para as mulheres cristãs hoje. Por fim, é provável que esses acontecimentos tenham ensinado tanto a José como a Maria o valor da comunicação franca e honesta. Provérbios 15:22. Sem dúvida, aquele jovem casal começou seu casamento com o melhor alicerce de todos. Ambos amavam a Jeová, Deus acima de tudo, e desejavam agradá-lo como pais responsáveis e amorosos. É claro que eles teriam bênçãos maiores à frente e desafios maiores também. Tinham diante de si a perspectiva de criar Jesus, aquele que seria o maior homem que o mundo já conheceu. Amém. E nós podemos pensar nestas perguntas enquanto eu vou ler depois o próximo capítulo. O que podemos aprender de Maria sobre a humildade? Em que sentido a obediência de Maria foi notável? De que maneiras Maria fortaleceu a sua própria fé? De que maneiras você gostaria de imitar a fé de Maria? Bem, nós percebemos a diferença entre Maria e como ela aceitou facilmente a missão que o anjo Gabriel veio apresentar-lhe a ela, com Jonas, com o exemplo de Jonas, porque Jonas decidiu de ir a 3.000 quilómetros
na direção oposta ao ponto que Deus lhe tinha chamado para ir. 3.500 km, essa ação em si é tipo um gesto vale por muitas palavras, certo? Esse gesto ele disse em quase todas as palavras que existem: Deus, eu não estou interessado, ou Deus, eu tenho medo de ir, ou Deus, eu tenho vergonha de ir, ou eu não quero fazer isso, ou eu não vou fazer isso. 3.500 km é realmente muita distância. E Jonas sofreu tribulações, gerou tempestades. Maria, no entanto, aqui comparando o exemplo, ela aceitou prontamente a missão e ela casou-se pelo caminho. E vamos ver o continuar da história. E eu vou falar eu vou continuar este exemplo de Maria no próximo capítulo. Aliás, no próximo vídeo, porque senão fica muito longo esta oração, que já está com 1 minuto e 20, mais de 1 minuto e 20, e que já tem muita coisa aqui para digerir. No entanto, eu quero terminar com o tal texto prático. E também outra coisa: repara que Deus, desde que expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, do lugar perfeito e da perfeição, da vida perfeita, e eles fora, ou seja, diante e no meio da imperfeição, tiveram Abel. E Abel, ele fez uma oferenda a Deus que agradou a Deus, mas no meio de imperfeição, no meio de imperfeição. Como é que Abel, no meio da imperfeição, foi dar uma bênção, foi dar uma oferenda a Deus assim tão agradável aos olhos de Deus? É porque Abel, ele tinha contemplado muito as coisas que Deus fizera, que não tinham herdado imperfeição. E essas coisas foram o sol, a lua, as estrelas, os animais. Esses elementos, eles guardavam a perfeição de Deus. Eles guardavam aos olhos de Abel aquilo que ele não via no mundo à volta dele. E foi inspirado nisso que Abel desenvolveu a sua fé em Deus e a fortaleceu até ao ponto de entregar essa oferenda a Deus, que agradou a Deus. Agora, Abel era imperfeito, herdou da imperfeição dos seus pais. Imperfeito, num ambiente imperfeito, como é que Abel conseguiu tocar algo perfeito? Abel conseguiu tocar algo perfeito sendo imperfeito e estando rodeado de imperfeição. Isso é que é lindo. Isso é que é poderoso, porque quando tu paras para observar a imensidão de Deus, Deus sendo todo-poderoso, perfeito, sendo tocado por alguém imperfeito no meio de imperfeição, alguém imperfeito no meio de imperfeição, entregando
algo em direção a Deus, algo tão bem preparado, uma oferenda tão bem preparada, com as melhores coisas que Abel tinha encontrado para glorificar a Deus, de certa forma. É lindo demais. Como é que Deus se iria importar com alguém imperfeito, que está num ambiente imperfeito? É como se um pobre entrasse num restaurante só de pessoas ricas. E eu não estou a dizer aqui neste sentido que as pessoas ricas são comparáveis a Deus, nada a ver. É um exemplo apenas para tentar dar uma certa comparação. Um pobre, assim, todo desarrumado, assim, com roupas sujas, que tem um pacote de lenços no bolso. Ele, aliás, tem 2 pacotes de lenços nos bolsos. Só que um está novo, por insertar, por abrir, e outro já está aberto com 2 ou 3 lenços. E esse pobre, ele entra de fato de treino, todo sujo, e entra nesse restaurante de ricos com o intuito de vender canetas, por exemplo. E nesse ambiente, sem querer categorizar, atenção, pessoas ou classes sociais, apenas para dar assim algo a entender. Nesse restaurante cheio de pessoas ricas, muito provavelmente já algumas, ok, elas iriam olhar para ele, iriam dizer: um pobre aqui, todo sujo, eu não vou deixar que ele se aproxime das minhas roupas ou do meu casaco. Ou outras iriam chamar o empregado e dizer: por favor, tira esta pessoa daqui, por favor, quero comer em paz, etc. Mas imagina que diante todo esse ambiente de pessoas ricas, etc., alguém começa a se asfixiar com a comida que comeu e consegue retirar a comida que estava a sufocá-lo e precisa agora de um lenço rápido, e calha de esse pobre estar perto. Essa pessoa até lhe pergunta se ele tem um lenço, e o pobre sendo pobre, ele dá aquele pacote de lenço que está por insertar, que está por abrir. Ele dá o melhor que ele tem. Ele dá o melhor que ele tem diante desse rico, por exemplo. Esse rico pega no lenço, no pacote de lenços, abre, tira, usa os lenços, e o pobre fica só com aqueles 3, aquele pacote que já estava aberto, com 3 lenços, e ele não se importa, porque ele deu de coração. E esse rico, por esse pobre quase lhe ter sido muito útil, até, imagina que até dá tipo muito dinheiro assim para o pobre, só pelo gesto, recompensa-o, ou até diz a ele: senta-te aqui à mesa, e até o rico se calhar abençoa-o de uma outra forma. Mas aqui o importante é de perceber que, aos olhos daquele ambiente, ali estava alguém que não pertencia ali. Estava ali alguém que não se enquadrava, mas alguém que deu o melhor, independentemente disso. Independentemente disso, de não pertencer ali, de estar tipo em desfavor, de estar tipo em minoria, ele deu o melhor.
que ele tinha. Da mesma forma, Abel também rodeado de imperfeição, e também não tendo muito Abel de perfeição, de facto sendo também imperfeito, ainda assim procurou dar a Deus, que é perfeito, o melhor que ele tinha. E isso tocou os olhos de Deus. Isso tocou os olhos de Deus. E agora, repara nisto. Alguém imperfeito, rodeado de imperfeição, conseguiu tocar a Deus. Agora, nós vamos passar para o sacrifício e de Deus ter resgatado a humanidade entregando Jesus. O que é que Deus fez? O que é que Deus fez? Revertendo os planos, nós vamos ver Deus, que é perfeito, rodeado de perfeição, num ambiente de perfeição, entregando o melhor que Ele tem, o único filho que Ele tem, entregando Ele como sacrifício, como se Deus oferecesse uma oferenda, um sacrifício, usando o melhor que Ele tem. Pela humanidade, para a humanidade. Não para mim, não para ti também só. Ou nós dois apenas, mas para Abel também. Mas para Moisés também. Mas para Maria também. Mas para todos. E como é que Deus sendo perfeito, estando rodeado de perfeição, entregou o melhor que Ele tinha, deu a melhor oferenda possível, o melhor que Ele tem, para alguém como nós. E aí que nós caímos só de analisar a humildade de Deus e o amor que Ele tem por nós. Não é amor como agora o amor está definido nestes tempos modernos. É realmente amar, é realmente amor. É realmente Deus ir ali à coisa mais é incrível. Demonstra uma tal humildade da parte de Deus e ao mesmo tempo eu nem consigo descrever porque se calhar ainda na Terra nós nunca sentimos experienciamos esse gesto. Se calhar nem conseguimos descrevê-lo porque nunca sentimos isso. Nunca vimos isso acontecer aqui na Terra. É por isso que eu estou com dificuldade já a dizer que qualidade é que isso é, ou se aproxima de algo que nós conhecemos.
incrível, e ao mesmo tempo nós, diante disso, diante de tal gesto, ainda assim conseguimos ignorar Deus, ainda assim conseguimos menosprezar Deus, ainda assim conseguimos desrespeitar Deus. Ainda assim conseguimos evitar Deus. Ainda assim conseguimos nos afastar de Deus. Ainda assim conseguimos colocar antes algo no lugar de Deus. Ainda assim conseguimos substituir Deus. É incrível, é porque realmente essa falta de consideração por tal gesto, ela realmente vem de falta de visão, de falta de conhecimento, de falta de compreensão. Porque se realmente, ao nós pararmos para analisar isto, realmente receber, sentir, agradecer, sem o merecermos, tal sacrifício, tal oferenda, é simplesmente algo vindo de alguém perfeito, alguém que realmente vive a partir de perfeição, de alguém de Deus, de alguém perfeito, de um ser sem igual. Porque só alguém que está realmente vibrando a esse nível de perfeição e de amor consegue realmente amar algo assim tão desrespeituoso e ver além daquilo que nem essa pessoa, nem nós mesmos somos capazes de nos ver a nós. E quem sabe, por alguns que mereceram, aqueles que não mereciam tanto, ainda assim merecem. Quem sabe por causa de Abel, de Moisés, de Maria, tantos outros, de Marcos, Lucas, João. Quem sabe de ti, de mim, de pessoas comuns que têm um grande coração. Nós fizemos com que ou até sem fazermos por mas algo que vem incondicionalmente da parte de um Deus de amor que ultrapassa qualquer medida humana do que é bondade e amor. Deus nos abençoou e realmente está bem escrito em João 3,16: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho amado para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem vida eterna. Tal foi o amor com o qual Deus amou tanto a humanidade, e a humanidade, conjunto de humanos. Deus amou a humanidade. E quem sabe nós fizemos a nossa parte, os nossos antepassados fizeram a nossa parte, e a nós também de
honrar essa parte que eles fizeram, ao fazer o bem, ao amar, ao seguir a Jesus, imitar a Jesus, imitar a fé de personagens como Maria, como lemos hoje, prontamente aceitar, falar de Deus. E fazer com que esta bênção, lembrar as pessoas à nossa volta do grande Deus que nós temos, do grande Deus de amor que nós temos, de relembrar que esta oferenda não veio só para alguns, ela veio para todos, a humanidade. Em humanidade está definido o humano, no humano está definido tu ou eu, ou cada um dos nossos irmãos ou irmãs. Tal é o amor que Deus já tem e demonstrou pela humanidade. E eu espero que esta mensagem te tenha tocado, que este exemplo de fé te tenha tocado e que que realmente tenha mudado algo em ti e que possa fazer com que tu possas falar de Deus à tua volta, conforme tu puderes. E nós vamos então orar um Pai Nosso para entregar a Deus esta incrível oração e pedir a Deus ao mesmo tempo que possamos receber as bênçãos que vêm com o que nós lemos, e também que Deus possa nos abençoar e capacitar, escolher-nos e capacitar-nos. E nós vamos então orar um Pai Nosso. Pai Nosso Jeová que estás nos céus, querido, bondoso, Deus de amor, como não há igual, como não há aqui à nossa volta. Deus Pai que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, e que a tua vida venha a ser uma bênção. Agradece a Deus, tira um momento para agradecer mais a Deus, mesmo após este vídeo, para orares a Deus e agradecer